Para a saúde, é péssimo. Não tem um estudo, não tem um cientista renomado, não tem uma diretriz boa mesmo, certo? Que defenda esse tipo de dieta. Ó, Então, quero assim, uma essa dieta é... para emagrecer, quero secar, ficar bem, mas eu não vou treinar. Eu odeio academia e não vou fazer nada. Tem muitos pacientes que têm obesidade, certo? Se beneficiariam do fármaco e tem medo de tomar. Porque viu um monte de gente tomando e falando um monte de abobrinha, e aí fica com medo. Ele falou, nem todo carboidrato é igual. Sacarose e açúcar de mesa que você põe no café não é igual uma aveia, certo? Que é fonte de carboidrato, que é bastante fibra, entre outros nutrientes. E assim, o indivíduo que está buscando emagrecimento, é interessante de 40% a 60% da dieta dele ser provinda de carboidrato. Agora, uma ferramenta que vai emagrecer o mundo todo? Olha, eu vou começar com uma frase, certo? As canetas, né, vamos chamá-las assim, elas não substituem a dieta. Elas vieram para que as dietas possam ser feitas. Assim, quando a gente fala de sucesso no emagrecimento, normalmente as pessoas pensam perder o máximo de peso no menor tempo possível. Né? Na cabeça da maioria das pessoas que nos procuram assim, buscando emagrecimento, é isso. Então eu vou secar 10 quilos em 30 dias, sei lá. E na verdade o sucesso no emagrecimento não é exatamente isso. Isso. Fazer uma intervenção, porque muitas pessoas precisam de medicação para poder... Com certeza. Enfim, depende muito do contexto. Mas, enfim, eu propor um tratamento para você sem levar em consideração um dos principais pilares do emagrecimento ou da saúde de uma forma geral é no mínimo negligente, né? Com certeza. Quanto mais gordura corporal um indivíduo tem, então vamos levar ao extremo, um indivíduo com obesidade, mais efeito poupador de proteína ele tem. Como assim, Du? Como ele tem muita gordura no corpo, certo? E ele vai fazendo um processo de emagrecimento, o que ele mais vai perder é gordura, principalmente visceral. Ou seja, esse indivíduo ele não precisa de 2 gramas por quilo de proteína. Porque para analisar, bom, se o indivíduo tem 120 quilos, aí você faz um cálculo de 2,0. Cara, você vai ter que comer 240 gramas por dia. É muita coisa de proteína. É bom a gente colocar que 240... É bom a gente pontuar bem isso, que 240 gramas de proteína não é 240 gramas de carne. Isso. Né? 240 gramas de proteína é muita proteína. Só para vocês terem. Ou seja, o déficit calórico agressivo deve ser para quem tem obesidade e muito peso a se perder. Perfeito. Agora, quem só quer definir, o déficit deve ser menor, entre 500 calorias, máximo 600. Entendeu? Fala pessoal, mais um episódio aqui do Sapiência Podcast. Hoje tem aqui, mais uma vez, a honra de receber Eduardo Durazo, nutricionista, um grande nutricionista, um dos grandes nomes aí da nutrição recente. E muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente para trocar uma ideia, Eduardo. Eu que agradeço, Renan. É um prazer estar aqui novamente, de volta a casa, certo? E hoje trazer muita informação de nutrição associada ao emagrecimento, que está em alta, né? Principalmente agora com os fármacos para tratar a obesidade, e a nutrição é muito importante. Então, ter esse espaço aqui para a gente conversar é muito gratificante e é um prazer aqui estar aqui. Perfeito? Maravilha. Bom, você já começou a falar de uma coisa importante, que são os fármacos aí, o que as pessoas chamam aí das canetas emagrecedoras, né? Então, vamos lá. Tenho ouvido algumas coisas interessantes sobre isso. Os nutricionistas estão se tornando obsoletos porque a gente tem agora uma ferramenta que vai emagrecer o mundo todo? Olha, eu vou começar com uma frase, certo? As canetas, né, vamos chamá-las assim, elas não substituem a dieta. Elas vieram para que as dietas possam ser feitas. Ou seja, por que eu falo isso? Porque esses fármacos, eles não são para você tomar e emagrecer para o verão, certo? Eu quero perder 5 quilos para ficar bem para o carnaval. Não é essa a premissa que o fármaco trouxe, certo? Não estudaram e desenvolveram para isso. Eles desenvolveram para tratar a obesidade e diabetes tipo 2, que são comorbidades e doenças crônicas não transmissíveis. Perfeito? Ou seja, o indivíduo com obesidade, ele precisa desse fármaco, certo? E promove perdas de peso grandes, né? Alguns, que agora a retradutida que está vindo, semelhante a uma bariátrica. Pensa, pessoal, por exemplo,
Se um fármaco que não é tão invasivo pode proporcionar uma perda de peso, igual uma bariátrica, que é muito invasiva, isso vai levar Arriscado, né? muito arriscado, vai levar isso pro resto da vida, por que não usar? Certo? Ou seja, a gente tem a ferramenta, a gente deve usá-la, só que da maneira correta. Perfeito? Ou seja, não adianta, que é um erro se fazer, né? Pular a casinha, ou seja, começar com dose baixa e já começar a ir subindo, para inibir totalmente o apetite. Aí a pessoa não come nada. Nisso, ela não vai conseguir se reeducar. Então, vai perder o apetite? Vai, mas você tem que se forçar. Você tem que consumir o mínimo de proteína, o mínimo de fruta, vegetais, para você ter o mínimo de energia e conseguir treinar também. Senão, o que está acontecendo muito hoje, Renan, é a galera que só está emagrecendo, certo? Está usando o fármaco como protagonista, né? Ou seja, vamos depositar a fé tudo nele, certo? Ele vai promover um resultado, certo? Só que aí a questão é, vai ser duradouro? Não, os estudos mostram que depois que você tirar, vai reganhar. Já vai discutir mais isso adiante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Em resumo, perfeito? Você deve, se você tem uso para ele, ou seja, você tem obesidade, gordura no fígado, que foi aprovado agora também, diabetes, certo? Tá se exercitando, tá comendo bem, mas não consegue grandes perdas de peso e não quer para uma bariátrica, com certeza é um caminho que você deve ali tê-lo como opção, perfeito? E é muito viável. Agora, igual eu falei, não dá só para depositar as fés nele, porque se você não fazer a sua parte, se reeducar alimentarmente, se exercitar, não vai trazer ali grandes feitos. É que a gente tem aquela velha história que não mudou ainda, né? Vou só me organizar aqui, aí a hora que tiver tudo bem, aí eu começo a fazer minha dieta sim. e a treinar direito. Exatamente. Então as pessoas estão fazendo uso desse medicamento até que elas fiquem bem, aí depois disso elas vão começar a fazer uma dieta e a treinar. E na verdade elas não vão, né? Elas estão mentindo para elas mesmas. Exatamente. Quisera eu esperar o momento e a hora certa na vida para começar a entrar na faculdade, para começar a treinar. Não existe. Claro que tem determinados momentos, né, que na vida a gente não consegue fazer tudo, né? Mas, por exemplo, eu gosto de... Se você tem a mentalidade de 8 ou 80, esquece. Você não vai conseguir sustentar nada. Então, por exemplo, no determinado momento, eu consigo... 3 litros de água é muito para mim. Começa com meio, depois vai para 1,5. Se exercitar todo dia é muito para mim. Comece com 3 vezes a semana, comece com caminhada, certo? Ou seja, comece. Não espere a hora e o momento perfeito. Por quê? Para mudar hábitos, não é do dia para a noite. Você vai começar, aí você vai pensar em desistir, aí você não vai ver resultado, depois vai ter que mudar a estratégia, aí você vai começar a ver resultado. Ou seja, né, igual você acabou de falar, vou esperar ficar tudo certinho para começar. Vou só usar o fármaco aqui. E outra, ele não custa R$50, certo? Exatamente. É um fármaco caro, perfeito, né? Porque você tem que estar comprando da farmácia mesmo. O do Paraguai já não, já não é uma coisa ali. É um ponto também que a gente deve colocar aqui em pauta, né? Porque é um prejuízo, é um risco para a saúde pública, né? Porque as pessoas estão injetando, sabe lá o que é a procedência. E aí os hospitais vão começar ali a encher de infecção. Aqui na nossa região, isso está muito em alta. No mundo. Mas eu posso falar assim de uma forma bem... Sim, opa. Sabe, de saber mesmo que você vai no consultório do médico e ele já vai te vender e não está vindo do lugar que deveria vir. Exatamente. Então tomem muito cuidado com isso é muito sério, tá? Sim. Algumas pessoas dizem o seguinte, mas é de boa procedência. Ele é do Paraguai, mas ele é original. Vem no gelo. Como que foi transportado isso até aqui? São muitas questões que a gente precisa tomar cuidado. E essa questão de saúde pública é importante, mas tem um outro problema. Isso é uma medicação muito boa. É uma das maiores revoluções que a gente teve nos últimos tempos de forma popular, eu digo assim, popular que eu digo de todo mundo saber para que serve e o benefício que a gente pode ter com esse tipo de medicação. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque podem começar a aparecer problemas que não são exatamente da medicação. E daqui a pouco as pessoas que poderiam se beneficiar disso vão passar a não querer usar mais, porque ela é muito arriscada e muito perigosa. Perfeito. E na verdade não é a medicação que é perigosa, é a maneira como está sendo ministrado isso, né? Exatamente. Esse é o problema de você banalizar um fármaco e um tratamento. Então você dá ali a torta a rodo de forma generalista. E aí, igual você acabou de falar, quem precisa não vai usar, porque se tornou banalizado, entendeu? Mas aquela pessoa
teria bons resultados, certo? É igual a gente levar, por exemplo, suplementação, né? Atletas de alto rendimento, às vezes não tomam uma cafeína, uma creatina, uma betalanina, por conta de contaminação cruzada, certo? Pode pegar no doping ali. Então, às vezes eles não tomam. E isso é um público que mais se beneficiaria. É da mesma forma, só para a gente fazer a seguinte analogia, né? Mas é um ponto muito debatível, né? Isso. E o pessoal que já está fazendo uso, vamos contar aqui que você está fazendo uso dessa medicação, com um bom acompanhamento, com bons profissionais te acompanhando, você está lá fazendo atividade física, pensando em mudar seus hábitos, e ele serve como uma ferramenta muito boa, muito eficiente e segura para você poder utilizar, desde que tenha indicação para conseguir um bom resultado. Mas o que é que na prática a gente pode ver de mudança na dieta, por exemplo, das pessoas? Quando um nutricionista vai prescrever uma dieta, eu já vi até coisas de gente falando assim, essa aqui é dieta para quem usa Mounjaro. Como se fosse... Sim. Enfim, você vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas o que é que muda na prática? E até uma pergunta que mandaram pra gente ali, que o pessoal mandou, é uma dúvida recorrente, como é que fica? Porque às vezes as pessoas se sentem um pouco mal, logo após o uso, tem náusea. E como você disse no começo, tem gente que fica sem comer o dia inteiro. Sim. Não come nada mesmo, nada, e não sente fome. Então, o que são pontos ali? O que mudaria na prática, na dieta das pessoas, se é que precisa mudar alguma coisa? E quais são os cuidados, assim, a atenção que a gente tem que ter com o programa alimentar dela? Perfeito. Olha, o que a gente deve tomar conta, né, na alimentação assim, e ter alguns pontos que a gente precisa tomar cuidado. Primeiro, o fracionamento. Então, esse indivíduo ele não vai conseguir comer grandes quantidades. Por quê? Qual que é uma das duas principais funções do fármaco? Primeiro, retardar o esvaziamento gástrico. Por isso que a pessoa fica saciada por mais tempo. Sente estufamento, certo? Às vezes náusea. Principalmente com o Ozempic, certo? Que ele é o que dá mais colateral. Hoje o Mounjaro não tanto. Por isso que ele é um fármaco mais revolucionário ainda. Perfeito? E consumo de gordura. Porque é bom parar para analisar. Bom, o fármaco já retarda o esvaziamento gástrico, correto? E a gordura por si só é o macronutriente que mais tem demora na digestão e no intestino delgado promove a liberação de um neuropeptídeo chamado CCK, colicistoquinina, que retarda ainda mais o esvaziamento gástrico. Então, assim, deve ter consumo de gordura boas, certo? Mas deve evitar o excesso, perfeito? E o fracionamento, para ter pequenas quantidades, um volume adequado. Porém, qual outro macronutriente que deve ter ali em consumo adequado? Proteína, certo? Porque durante o processo de emagrecimento, se você conseguir manter o máximo possível de massa muscular, ou até ganhar através de um programa de treinamento, certo? Você pode falar mais em questão disso. Para manter a massa muscular, para ter um emagrecimento saudável, que a gente diz, para manter uma saúde metabólica adequada. Perfeito? E cálcio, né, Renan? Porque acontece? Durante a perda de peso, é normal perder um pouquinho de massa muscular, massa magra, certo? E massa óssea, perfeito? Ou seja, mas aí se o indivíduo ele não consome nenhum laticínio, nenhum vegetais folhosos escuros, né? Brócolis, espinafre, couve, ou seja, tem fontes de cálcio adequado, ele vai perder muita massa óssea. E aí, sabe, 30, 40, 50, 60 anos vai vir osteopenia, osteoporose. Então, são pontos que a gente deve levar em consideração, perfeito? Para tomar cuidado. Ou seja, o nutricionista não está ficando obsoleto. Não. Pelo contrário, aumentaram a busca, certo? Porque assim, quando o paciente procura um médico, né, que tem um conhecimento, então sabe manejar da melhor maneira, o que ele vai indicar? Tá, eu vou prescrever o fármaco, mas procure um nutricionista para mudar a sua alimentação e faça um exercício físico, perfeito? Então, um personal, qualquer outro, perfeito? Para você ali mudar o estilo de vida, certo, Renan? Porque é isso que vai ditar o sucesso no emagrecimento que a gente fala, certo? Porque o difícil não é emagrecer. A jogada é se manter emagrecido, entendeu? Olha, isso é um ponto importante, assim. Quando a gente fala de sucesso no emagrecimento, normalmente as pessoas pensam perder o máximo de peso no menor tempo possível. Né? Na cabeça da maioria das pessoas que nos procuram, assim, buscando emagrecimento, é isso. Então, eu vou secar 10 quilos em 30 dias, sei lá. E, na verdade, o sucesso no emagrecimento não é exatamente isso, né? Isso. É conseguir manter isso durante um período. Isso.
Ou durante o resto da sua vida, né, de preferência. Exatamente, perfeito. Então isso é o que a gente avalia na literatura científica, né? Então o sucesso no emagrecimento não é perder 10 quilos pro carnaval, certo? Não, isso é um projeto que você fez, uma dieta restrita e teve uma perda de peso, boa parte água, glicogênio muscular, retenção de líquido, edema, né, no caso. Agora, o sucesso no emagrecimento é você conseguir mudar o seu estilo de vida. E o que vai mudar aqui? Sono, certo? Porque o sono controla o apetite. Hoje a gente já tem na literatura científica mostrando o quê? Dormir mal aumenta os níveis de grelina, que é o hormônio produzido no estômago, que aumenta a fome, certo? E redução de leptina, que é o hormônio produzido na nossa gordura, que gera saciedade. Então, assim, dormir mal, uma noite só mal dormida, já promove alterações desses hormônios. Imagina um indivíduo que tem uma vida inteira ali de privação de sono. Então, esse indivíduo o metabolismo está bagunçado, certo? Importante isso que você falou, eu converso isso com algumas pessoas. Quando você vai buscar o tratamento em busca de emagrecimento, num nutricionista, num médico, seja quem for, se essa pessoa não te perguntar, ao menos te perguntar como está o seu sono, a chance de você estar sendo tratado por um bom profissional é muito pequena. Ótimo. É muito pequena. Apesar de muitas vezes, depende do profissional, ele não vai conseguir fazer uma intervenção, porque muitas pessoas precisam de medicação para poder... Com certeza. Enfim, precisam depende muito do contexto. Mas, enfim, eu propor um tratamento para você sem levar em consideração um dos principais pilares do emagrecimento ou da saúde, de uma forma geral, é no mínimo negligente, né? Com certeza. E assim, como a gente está nesse quadro ali, né, de mudança de estilo de vida, né, então, falando um pouquinho mais do sono, o que eu avalio, né, no sono da pessoa, e assim, hábitos que ela tem no dia a dia que vão impactar muito, certo? Qual que seria isso? Bom, café, né? Então, pessoal, a cafeína... Não. Não é que você não pode tomar. Tá bom? A cafeína, na verdade, o café, a cafeína mesmo, tá? É uma bebida que está associada à longevidade, pelos polifenóis. Então, são substâncias antioxidantes. Então, se você gosta, mantenha. Só que se você metaboliza de forma lenta, ou seja, tem uma insônia induzida por ela, é bom tomar até as 3 da tarde, porque ela fica no corpo de 6 a 9 horas. Ah, Du, mas eu tomo e consigo dormir. Tem estudos mostrando que não atrapalha a indução, se você consome com muita frequência, porque você metaboliza rápido. Você está tomando bastante, o fígado produz mais enzimas, perfeito? Só que o REM, que é o estágio final, fica prejudicado. A ação no sistema nervoso... Isso, entendeu? Então, uma maneira de você ver se o seu sono está bom ou não é se você sonha com frequência, porque o sonho vívido acontece no REM. Então, se você sonha, né, eu sempre comento com meus pacientes, é sinal que você tem ali um sono reparador, certo? Claro que tem outros parâmetros, mas é um indício. Perfeito. Outra coisa também, celular. A maioria fica ali antes de dormir, mexendo no celular, aí vê alguma coisa que gera um anseio, porque essa luz branca inibe a nossa melatonina e aí atrapalha a indução do sono. Perfeito. E outra, ter horário fixo para dormir e acordar. Da mesma maneira que a gente põe alarme para acordar, certo? É bom colocar um alarme para dormir, para você ter ali uma janela de sono adequada. Outra coisa, Renan, que hoje a crononutrição, ela está muito forte ali, né? E sendo mais estudada e avançando a cada dia, é você acordar, isso é muito legal, você já se expor à luz solar. Porque aí nos nossos olhos, né, a gente tem receptores que detectam a luminosidade solar. E lá no núcleo supraquiasmático ativa genes clocks, que a gente fala. Então, relógios. Então, ele inicia o reloginho do dia. Então, opa, todo dia eu acordo às 6 da manhã e me exponho. Logo, seu reloginho começou a tocar. E aí, você dorme naquele mesmo momento, você vai alinhar o seu ciclo circadiano. Consequentemente, você vai conseguir ali ter um sono melhor e mais efetivo. Ou seja, são mudanças que não são farmacológicas, são mudanças do estilo de vida, que boa parte não fazem. Eu atendo muitas pessoas que tomam muito café até tarde, vai dormir o celular o dia inteiro, parece que é o sexto dedo, né, da pessoa. Então, não é uma ferramenta de trabalho, mas a gente precisa limitar. Senão a gente se perde, perfeito? Mas enfim, isso é outro assunto. E não toma sol, não se expõe à luz solar, ou seja, esses hábitos, eles fazem com que você tenha uma boa noite de sono, porque impacta no emagrecimento. E a gente deve levar isso em consideração, o estilo de vida. Muito bom. E tem alguma coisa, você citou a cafeína, não ser consumida próximo do horário de dormir, né? Tal, isso é uma questão importante. Mas em relação à alimentação, comer muito próximo de dormir, que tipo de comida comer, isso pode afetar o sono, isso pode afetar o emagrecimento em si, porque muitas pessoas comem antes de dormir e a indução do sono não é atrapalhada. A pessoa consegue deitar lá e dormir mesmo de
de barriga cheia ali. Mas enfim, como é que a nutrição olha para isso? Existem recomendações nesse sentido? Com certeza, a gente recomenda evitar jantar muito próximo ao horário de dormir. Então, 2 a 3 horas, certo? E como eu havia comentado anteriormente, a gente tem o ciclo circadiano, né? E o que acontece? Conforme vai, né, se pondo o sol, a noite vai chegando, certo? E aí nosso corpo detecta que a luminosidade solar está reduzindo. E aí começa a secretar a melatonina, certo? À medida que a melatonina sobe, ela reduz a insulina. Por quê? O que a gente está fazendo de noite? A gente está se programando para dormir. Então a temperatura do corpo tende a reduzir, os níveis de adrenalina, cortisol vão reduzindo, para você literalmente entrar em modo de repouso. Relaxar, né? Relaxar, entendeu? Aí o que você faz? Você se entope de cafeína, estimulante, certo? Come muito tarde, mexe no celular antes de dormir, ou seja, você está indo oposto à sua biologia. Claro que seu sono vai ficar afetado. Ou seja, então se você conseguir reduzir o horário da alimentação, umas 7 horas ali, depois jejuar, só depois, isso impacta no sono e no emagrecimento. Porque como eu havia dito, como a melatonina sobe, ela reduz a insulina. Então, você atrapalha a sensibilidade à insulina. Logo, a captação para o músculo é prejudicada de açúcar. Então, é interessante reduzir o horário que você janta. Isso a crononutrição mostra. Benefícios. Tá aí, interessante. Isso é interessante. Muito bom. Comecem a adotar na medida do possível, né? E, claro que eu tenho pacientes que estudam à noite. Chegam tarde em casa, tem que acordar cedo para trabalhar. Então, o que geralmente faço? Eles vêm para mim com o hábito de chegar em casa depois. Só um exemplo, né? Que às vezes a pessoa que pode estar me assistindo tem a mesma rotina. Chega em casa e vão jantar. Tipo, chega em casa às 11 horas, aí vai comer e meia-noite está dormindo. Cara, o sono da pessoa piora. O que eu faço? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com que você leve alguma opção prática, sanduíche natural, uma marmita, se a pessoa tem a possibilidade de fazer, no seu intervalo ali da faculdade. E aí você chega em casa e fica mais preocupado só em escovar o dente e dormir. Cara, é tabela, é batata. Vai melhorar o sono da pessoa. Então, porque é uma preocupação a menos. E outro, o metabolismo dela já está mais processado ali para dormir, entendeu? Então, isso ajuda bem. É legal, muito bom isso, cara. E quando a gente vai falar de distribuição assim, da dieta, de nutrientes, Legal. por exemplo, de macronutrientes, Uhum. existe alguma questão no sentido de você deve consumir mais ou menos determinado nutriente, macronutriente, mais tarde, ou quanto mais cedo você consumir, melhor? Por exemplo, início do dia, quanto mais calórica for sua dieta, melhor, em detrimento a você consumir essa refeição no final do dia, muito, muito calórica, enfim. Essas questões, assim. Perfeito. Novamente batendo ali na crononutrição, né? Que está muito em alta e tem muitos estudos, coorte, randomizados, mostrando que tem benefício. Então, você concentrar mais as calorias no período diurno, de manhã, e menos à noite, isso metabolicamente é melhor e também vai favorecer o sono, perfeito? Porque não é normal você acordar e não sentir fome durante a manhã e ter muito fome à noite. Ou seja, seu relógio biológico está invertido. Já é um sinal. Já é um sinal que não está funcionando a maquinaria como deveria estar. Então, já se atente a isso. Se eles não têm fome de manhã e só à noite, ou seja, você não come nada durante o dia e concentra as calorias à noite, isso metabolicamente é muito prejudicial. Porque a sua sensibilidade à insulina está prejudicada à noite. Então, é só para vocês entenderem. Vocês ficam mais propícios a armazenar o excesso de açúcar pro fígado e para a gordura do que pro músculo. Entendeu? Isso, no longo prazo, não vai trazer benefício. Só para vocês ficar mais claro, assim, não ficar tão abstrato. Perfeito? Maravilha. Muito bom. E existem recomendações, até um pouco tempo atrás, a questão que muito divulgador do mundo fitness colocava muito de que quanto mais proteína você consumir, melhor. Então, cara, assim, top de proteína de todas as formas. E muitas pessoas têm dificuldade e a gente nem precisa de tanta proteína assim, né? Hoje, qual é a recomendação para uma pessoa normal? A gente está falando de um atleta, a gente não está falando de de quadros mais específicos, assim. População em geral. Qual que é a recomendação de consumo de proteínas por dia? E como que seria uma distribuição adequada? É claro que depende, né, muito dos hábitos das pessoas, mas em 3 refeições pelo menos, em 2, em 5, enfim. Como é que a nutrição vê
Qual é o melhor caminho, ou um bom caminho, pelo menos? Perfeito. Ó, vamos lá. Então, quanto mais gordura corporal o indivíduo tem, então, vamos levar ao extremo, o indivíduo com obesidade, mais efeito poupador de proteína ele tem. Como assim, Du? Como ele tem muita gordura no corpo, certo? E ele vai fazendo um processo de emagrecimento, o que ele mais vai perder é gordura, principalmente visceral. Ou seja, esse indivíduo ele não precisa de 2 gramas por quilo de proteína. Porque para analisar, bom, se o indivíduo tem, vai lá, 120 quilos, aí você faz um cálculo de 2,0. Cara, você vai ter que comer 240 gramas por dia. É muita coisa de proteína. É bom a gente colocar que 240... É bom a gente pontuar bem isso, que 240 gramas de proteína não é 240 gramas de carne. Isso. Né? Isso. 240 gramas de proteína é muita proteína. Muita coisa. Só para vocês terem noção, 100 gramas de filé de frango vai ter 20 gramas de proteína, porque 20% do músculo é proteína. E o peito de frango é bem similar ao nosso. Então é basicamente isso. 30 gramas de whey vai ter 24, 25 gramas de proteína. Então pensa, não dá para entupir o paciente de proteína. Uma que ele não está acostumado, não vai ter adesão à dieta. E outro que não tem necessidade, certo? Então, o que a gente pode ter mais de recomendação, certo? A RDA, recomendação adequada, de 0,8 até 1,2 para indivíduo com obesidade ali no protocolo de emagrecimento. E aí, olha que interessante. É mais interessante você começar com uma proteína baixa, certo? Por quê? Porque durante o processo de emagrecimento, vai aumentar a fome. Boa. Por quê? A biologia, você está lutando contra a sua biologia. À medida que você emagrece, o corpo quer recuperar aquilo. Então, é legal você começar com a proteína baixa, depois, conforme vai vindo o apetite, você vai subindo. Uma que você vai ter menos peso, certo? Então, fica mais fácil aumentar o consumo proteico, frente às recomendações. Se no longo prazo ele querer melhorar a recomposição corporal, porque assim, a gente também tem que levar em consideração o objetivo dela. Muitos nutricionistas, outros profissionais do cristiano que têm a visão, o viés do fitness, né? Então já quer, não, vamos 1,6, 2,0 gramas por quilo ali no paciente e não é bem assim, entendeu? Então é interessante ser aos pouquinhos. Então não há necessidade de se entupir de proteína. Eu nem passo whey muitas vezes para dieta de emagrecimento. Eu foco mais em alimentos de baixa densidade calórica. O que seria isso? Fruta, verduras, legumes. Por exemplo, o que vai dar mais saciedade? Renan, 30 gramas de whey, né, que vai ter uns 124 calorias, mais ou menos. Ou 300 gramas de morango, que vai ter 160, 150 calorias. Até menos. Olha o volume alimentar. Du, mas é fonte de carboidrato. Sim. Não vai ter muita proteína, sim, mas vai ter muito volume alimentar. O indivíduo com obesidade, ele às vezes necessita de ter grandes volumes alimentares. Se você trabalhar com isso, aumenta a adesão da dieta eficácia. E o fracionamento? Olha, a gente recomenda de 3 a 4, certo? Entre 20 a 40 gramas de proteína por refeição ali, certo? Até menos. Como eu havia dito, não precisa entupir de proteína durante o processo. Mas é o interessante que você consuma o mínimo, pelo menos. Senão você vai ter desnutrição, certo? Boa, isso é importante. E a outra ponta, que assim como o consumo de proteína foi chegado ao quanto mais melhor, e a gente já viu que não é, o consumo de carboidrato também é visto de quanto menos melhor. Porque o carboidrato é que vira açúcar e engorda a gente, né? Então, como que é a recomendação do consumo de carboidrato? Mais uma vez, para pessoas normais, pessoas que estão buscando emagrecimento, não para atletas ainda. Depois a gente até fala um pouquinho mais sobre isso, mas como que fica essa recomendação aí de quantidades? Perfeito. Primeiro a gente deve pontuar que é o seguinte, nem todo carboidrato é igual. Sacarose e açúcar de mesa que você põe no café não é igual uma aveia, certo? Que é fonte de carboidrato, que é bastante fibra, entre outros nutrientes. E assim, o indivíduo que está buscando emagrecimento, é interessante de 40% a 60% da dieta dele ser provinda de carboidrato. Por quê? Nosso cérebro e hemácias são dependentes de glicose, então a gente consome muita glicose, certo? Por mais que alguns indivíduos não usem muito cérebro, ele consome bastante. Tá bom? Ele é um grande consumidor ali. Perfeito. Ou seja, só que você deve ofertar para o corpo boas fontes de carboidratos. O que seriam boas fontes de carboidratos? Tubérculos, então mandioca, mandioquinha, no caso, o inhame, grãos integrais, certo? Ou seja, aveia, que é uma boa fonte de carboidrato. Du, então eu não vou poder comer carboidrato refinado, que é macarrão, arroz, pão branco? Não, você pode. Só que o problema é que se a sua base, for isso, de carboidrato refinado. Agora, você pode comer, por exemplo, de manhã,
um pão com ovo, pão francês mesmo com ovo, e um mamão com aveia. Você colocou um carboidrato refinado, só que você colocou uma proteína boa, que é o ovo, certo? E um mamão, uma fruta, vai ter frutose e carboidrato, mas você colocou aveia ali, fonte de fibra. Entendeu? Então, pessoal, nutrição é uma ciência de trocas, não exclusão. Você tira uma coisa, mas você tem que pôr outra que vai trazer benefício. Mas, em resumo, ficaria nisso, Renan, de 40% a 60% ali da recomendação. Para indivíduos que buscam emagrecimento, seria uma recomendação legal. Com boas fontes. Com boas fontes, né? Isso é importante. E quando a gente pensa no emagrecimento, muita gente vai falar no Instagram, né? Hoje em dia, todo mundo sabe sobre emagrecimento, né? Todo mundo é especialista nisso. E aí, as pessoas vêm com o discurso de que é só você fazer o déficit calórico que você vai emagrecer. Como se o emagrecimento fosse um problema só matemático, né? Com certeza. Você fez a continha lá, deu menos, pronto, não tem erro. Acabou. Tá, mas vamos lá. É óbvio que a gente precisa de um déficit calórico. Lógico. Isso é base, isso é fundamental, né? Isso é física. Isso, exatamente. Ninguém escapa às leis da física, pelo menos não que a gente saiba até o momento. Enfim. Mas vamos lá. Existe uma recomendação de déficit calórico adequada? Quanto maior for esse déficit calórico, é melhor? Ou esse déficit calórico tem que ser muito pequenininho para ter uma aderência melhor à dieta? Mas, por outro lado, fica muito mais fácil de você não conseguir fazer o déficit calórico se você escapar um pouquinho. Uhum. Como é que fica esse jogo de números aí? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos falando do indivíduo com obesidade, né? Que é emagrecer. Esse indivíduo ele vai se favorecer de um déficit calórico maior. Por quê? Uma que os estudos mostram que quando o indivíduo tem uma perda inicial maior de peso, ele tende a ter uma adesão e um prognóstico maior, certo? Do que, por exemplo, o indivíduo está com 140 quilos. Aí, no mês, ele perde 2 quilos. Então, você vai... Putz, cara... sabe? Ele desanima, né? Dá uma desanimada. E é normal, certo? Só que o que seria interessante? Fazer um déficit ali de 1.000 a 1.500 calorias. Então, nossa, é muito agressivo. Não, porque esse indivíduo ele tem muita gordura, principalmente visceral. Então, a maior perda dele vai ser edema, inchaço, certo? Mas também muita gordura visceral, que isso, para o metabolismo dele, é péssimo. Resistência à insulina, lipídio, colesterol vai lá em cima, hipertensão, gordura no fígado, perfeito? Então, ele tendo essa perda de peso inicial maior e um déficit maior, tende a ser mais benefício. Agora, se é um outro cenário, vamos supor, paciente ali, 35 anos, percentual de gordura de 18%. É um percentual saudável, 18 a 16%. E aí ele quer secar mais, né? Ele tem um pouquinho de flanco, né? Já tem uma boa quantidade de massa muscular e tem um pouquinho de gordura no umbigo, que não sai nem macumba, que a galera brinca. Se eu fazer um déficit calórico muito agressivo nesse indivíduo, certo? Levando em consideração que ele não está usando nenhum hormônio, nada, tá natural, certo? Ele vai perder muita massa muscular. E aí não vai ser interessante, entendeu? Ou seja, o déficit calórico agressivo deve ser para quem tem obesidade e muito peso a se perder. Perfeito? Agora, quem só quer definir, o déficit deve ser menor, entre 500 calorias, máximo 600, entendeu? Porque ele não tem muito gordura a se perder. Então, o corpo vai tirar energia onde? Do músculo, já que ele tem bastante, no indivíduo que já está treinado e quer definir. Agora, o indivíduo com obesidade, não. A maior perda de peso dele vai ser de gordura. Ah, Du, mas se ele perder um pouco de massa magra, certo? Massa muscular, não tem problema. Se esse cara, se ele perder 30 quilos e 3 foi de músculo, olha o benefício que ele vai ter. Foi 27 quilos ali de gordura. Então, assim, o impacto metabólico nele é muito... Por mais que ele tenha alguma perda de massa magra, porque vai acontecer, isso é inevitável. Vai acontecer, normal. Ele vai estar mais saudável e em melhores condições do que com essa quantidade de gordura que ele tinha antes. Com né? certeza, com então, certeza. Isso é importante considerar. Exatamente. Muito bom. Ótimo. E você falou da questão do pessoal hormonizado aí, né? Que hoje a molecada já... Pessoas muito novas, assim, estão completamente... como é que eu posso colocar? Estão olhando para isso como a única maneira de você ir para academia. É usando hormônios. Sim. Então, se você não usar, não vale nem a pena você ir. Uhum. Você está perdendo seu tempo. Exatamente. né? E muitas pessoas que vão contratar alguém em busca de emagrecimento, como você disse num outro episódio que você esteve aqui, as pessoas olham o visual de quem elas estão contratando. Eu não acho isso errado. O problema é quando é só o visual. Né? Isso. O problema é quando é só essa que é a carta
que é o portfólio do cara. Aham. Mas tudo bem, vamos lá. A pessoa quer se comparar a esse tipo de pessoa que faz uso de hormônio, por exemplo. Ou às vezes ela é até convencida a fazer esse uso, porque se você for lá e fizer seus exames tudo direitinho, e a gente vai controlar tudo aqui, então não tem perigo nenhum. Você vai deixar seus hormônios em níveis ótimos, né? Então você vai funcionar muito melhor. E aí, como é que... Não sei se já chegou pacientes assim para você lá. Com certeza. Já buscando isso, né? O caminho mais fácil. Não, assim, o hormônio vai dar resultado? Com certeza, certo? Não tem, é inevitável. Só que se o cara só mostra para você os benefícios e não os malefícios, aí é complicado, entendeu? Porque assim, tem gente que vai usar independente se você falar, ó, isso aqui vai te causar isso aqui, isso lá. Fala, não, mas eu vou usar porque eu quero. Aí você fala, ó, então você vai ter que fazer isso para conter danos, mas não isentar. Se o médico falar pra você, não, comigo você não vai ter nenhum problema, não, ele tá mentindo pra você, porque assim, vai ter problema, não tem como. Você tá usando hormônios que são em doses suprafisiológicas. Você tem um limite de produção. Então, e outra, você vai conquistar um corpo, um físico, com hormônio aqui, sendo que o seu basal é aqui. Ah, depois que eu conquistar, eu vou parar. Vou voltar pro... Não vai manter, né? Não, é a mesma coisa você ganhar na loteria, certo? Aí você cria ali um padrão de vida totalmente do que era o seu. Aí você quebra. Você acha que você vai conseguir manter o mesmo padrão de vida? Mesma coisa hormônio. Você tá lá em cima, tá tudo legal. A libido tá alta, tá treinando bem, recuperando bem. Parou, voltou, crash hormonal. Volta ao que era. Mas assim, e outra, testosterona, isso que é importante, né? Ele não emagrece. Ele não é que ele vai te gerar assim emagrecimento. Ele aumenta a massa muscular. Mas são outros fármacos que vão fazer a perda de gordura, como os termogênicos. Hormônios tiroidianos, clenbuterol, efedrina. A testosterona já não tanto. Perfeito? É mais a nível de ganho de gordura. Ela pode inibir a diferenciação de pré-adipócito em adipócito. Ou seja, que a gente tem hipertrofia da gordura e hiperplasia, certo? Ou seja, formações de novas gorduras. Perfeito? Isso acontece provavelmente na infância. Mas, enfim, a testosterona pode inibir esse processo. Mas não significa que você vai emagrecer com ela, entendeu? Porque o emagrecimento, ele é déficit dependente. Se você pode estar ciclando, certo? Se você não fazer dieta, esquece. Não vai adiantar Não muito. vai adiantar de nada. Porque é física, a lei da termodinâmica. Não tem como você sumir a gordura ali. Ela tem que ser transformada em energia. Entendeu? Isso aí não tem como. Perfeito? E o pessoal, não sei se te procura. Quero uma dieta para emagrecer. Quero secar, ficar bem. Mas eu não vou treinar. Eu odeio academia e não vou fazer nada. É complicado. Você vai perder peso, certo? Vai emagrecer, vai perder gordura. Mas você vai ter muita flacidez, certo? E uma piora metabólica muito grande. O que acontece, pessoal? Isso é legal a gente falar, né? Porque se você não treinar durante o processo de emagrecimento, você só emagrecer e perder muito músculo, perder assim, não fazer nada para manter o mínimo de massa muscular, porque o músculo em si, ganhar músculo não acelera o metabolismo, certo? Por quê, Edu? Porque um quilo de gordura vai gastar ali no corpo 7, 9 calorias, certo? 1 quilo de músculo vai aumentar 13 calorias. Então, se uma pessoa ganhar 10 quilos de músculo, Renan, ela vai aumentar 130 calorias no metabolismo. Que é aquela porção de morango que você falou antes ali, já acabou passou. a brincadeira. Só o que acontece? Como eu havia dito no começo do episódio, músculo, né, ele tem muita mitocôndria, certo? E a maior dificuldade do emagrecimento não é emagrecer, é se manter emagrecido. Então, o indivíduo que tem muito músculo, ele tem muita mitocôndria. E o que seria a mitocôndria? São organelas dentro das células que produzem energia, ou seja, a usina elétrica do nosso corpo. E aí, o que eles se alimentam? De carboidrato e gordura, certo? Então, pera lá. Bom, se o indivíduo tem mais massa muscular, ele tem mais mitocôndria, logo ele oxida mais gordura com facilidade, e carboidrato. Então, vamos supor, esse indivíduo ganhou músculo, certo? E aí ele perdeu bastante peso, tá treinando, por exemplo, ele perdeu ali 30 quilos e ganhou 5, 7 quilos de massa muscular, frente ao que ele tinha. E aí vai chegar um momento que chega para todo mundo, que é o platô no emagrecimento. Isso é inevitável, que é a nossa biologia, perfeito? E aí vai começar a vir um processo de reganho. Se esse indivíduo tem mais massa muscular, ele tem uma maquinaria celular que protege ele em partes do excesso calórico. O que seria isso? Vamos pegar dois indivíduos ao extremo, né? Um indivíduo com obesidade e um bodybuilder,
né, com bastante massa muscular, que faz cardio, então tem toda uma maquinaria celular ali otimizada. E aí a gente dá um superávit calórico para os dois. Quem vai ganhar mais gordura? O indivíduo sedentário que tem pouca massa muscular. Esse indivíduo vai ganhar gordura? Vai ganhar bem menos, porque ele tem mais lugar para ser oxidado, entendeu? Já o indivíduo com obesidade, ele tem mais lugar para ser estocado. Armazenado. O outro tem ali uma usina com mais fornos funcionando. Ótimo, perfeita analogia. Ou seja, ganhar músculo no processo de emagrecimento vai ser muito além de estética, para evitar flacidez, certo? Mas para você manter o emagrecimento. E isso é uma coisa que você deve se levar em consideração. E isso é um outro ponto importante que a gente falar dessa tal de mitocôndria aí. Quando a gente pensa em longevidade. Ótimo. É um fator muito... A longevidade tem virado um produto, né? O que naturalmente vai acabar sendo banalizado e virar algum tipo de problema também, mas, enfim, longevidade é um tema importante para ser falado. E quando a gente fala de capacidade de viver mais ou possibilidade de viver mais, talvez essas mitocôndrias, tendo uma quantidade grande e um bom funcionamento delas, talvez seja um dos melhores parâmetros que a gente tem para falar que o indivíduo tem a possibilidade de ter uma longevidade maior. Né? Perfeito. E mitocôndria, o que mais aumenta é aeróbico, que todo mundo pula na academia. O cardio a galera pula. Eu ouvi algumas vezes assim, mas antes ninguém fazia cardio. Pois é, só que antes todo mundo ia trabalhar a pé, de bicicleta, ou pelo menos ia caminhando até o ponto de ônibus. Enfim, a gente precisa analisar os contextos, né? Excelente. Porque a gente compara o nosso estilo de vida hoje, em 2026, com o final dos anos 80, que nem é tão longe assim, mas o nosso estilo de vida é completamente diferente. Perfeito. Completamente diferente. Então, são muitas coisas a considerar, né? Exatamente. E é um ponto muito interessante, né? Se você trabalha o dia inteiro sentado, certo? Então, vamos supor que um advogado, né? Das 8 às 6 ali, ele fica sentado, certo? E aí ele treina só 1h30. Você é sedentário. Muito bom. Você é sedentário. Seu gasto é pouco, certo? O que é legal dos Apple Watch, né, que a gente fala, é marcar passos. Se você não anda ali 8 a 10 mil passos por dia, você tem um gasto baixo, certo? Porque o que mais contribui para o gasto calórico diário, que tem vários fatores, é o gasto por não atividade física. Então, andar com cachorro, ir no supermercado... Fazer atividades diárias. Fazer atividades diárias, certo? E isso gasta muito caloria. Mais do que 1 horinha de musculação, entendeu? Foi bom esse gancho, porque era justamente nesse ponto que eu ia chegar. Muitas pessoas falam que... muitas pessoas chegam assim para mim e dizem essa questão de não gostar de atividade física. Mas então... Ou sei lá, um outro cenário aqui. Eu não vou fazer só 2 vezes por semana, não adianta nada. Na verdade, 2 vezes por semana já é 100% a mais do que você faz hoje, que é 0. Com certeza, lógico. Então já está ótimo. Lógico. Mas um fator importante é o aumento do nível de atividade física diária. Então, o que normalmente eu costumo fazer? Aconselhar essas pessoas a tentar entender ou perceber o quanto elas ficam paradas e quanto elas ficam em movimentos. Exatamente. Quando você tem um relógio que pode te ajudar, pode ser um aliado. Mas se você não tiver, basta observar os seus hábitos ali, né? Você vai em algum lugar a pé, você faz alguma coisa andando, caminhando, como que é o seu dia a dia no trabalho? Perfeito. Se você conseguir aumentar o seu gasto energético diário, fazendo mais atividades simples mesmo, permanecer mais tempo em movimento, isso já vai contribuir muito para o emagrecimento. Né? Perfeito. Por exemplo, supermercado, em vez de parar de frente ali na porta, para um pouquinho mais longe, você vai andar um pouquinho, você vai levar o carrinho, você vai ter um gasto mínimo. Shopping, em vez de pegar a escada rolante, usa normal. Subir uma escada, né? Subir uma escada. Boa. Entendeu? Então, assim, são pequenas coisas no dia a dia que pode fazer com que você aumente o gasto calórico, certo? Igual eu falei antes, né? Não tô falando que quem treina 1h30 não tá fazendo nada pro corpo. Não, pelo amor de Deus. Não é que não vale nada. Não vale nada, né? É importante pontuar isso. Senão a galera faz um corte ali e fala, ele tá falando que treinar não funciona. Não, pelo amor de Deus, tá, pessoal? É que assim, se o seu gasto é só isso, é baixo. Porque a maior parte do seu tempo é sentado, então o seu gasto tende a ficar baixo. Entendeu? Não vai compensar um excesso calórico. Perfeito? 1 horinha ali. Muito bom. Vamos voltar lá pro Monjaro. Ótimo. Pro abençoado. Pro nosso querido. Tá tomando Monjaro, Willi? Ainda não? Ainda não?
Ficou parado lá no Paraguai. Ficou retido. Ficou retido. É, bicho. É complicado essa situação. Bom, a gente tem um crescimento exponencial da questão mercadológica assim, do emagrecimento por conta dessas medicações. Mais uma vez, que eu acho que são incríveis, que são muito benéficas, mas eu acredito que esse cenário ainda vai para um caminho um pouco pior do que está. Porque a gente está para chegar no mercado uma medicação que é ainda mais potente, né? Sim, com certeza. Que acho que esse ano já... Olha, acredito que sim. Na verdade, já tem gente até vendendo. Já. Né? Então, se você está aí recebendo anúncio aí que o cara vende ali, ele entrega na sua casa, inclusive, não é um medicamento, tá? Ele ainda não está disponível. Sim, não tem nenhuma no mundo, não tem nenhuma farmácia. Então, não é o conhecido seu lá, o anúncio do Instagram que vai ter a medicação disponível ainda. Calma, beleza? Mas eu queria que você deixasse, cara, de alguma forma, um recado que conscientizasse as pessoas de que não é uma questão de ser contra o uso de maneira alguma. Muito pelo contrário. É da gente saber como esse uso pode fazer bem para a gente individualmente e também de forma pensando na sociedade como um todo, assim. Perfeito. Olha, a primeira pergunta que você se deve fazer é: eu realmente preciso? Eu já fiz de tudo e estou mudando meu estilo de vida? Então, por exemplo, eu já comecei uma academia, eu entendi que isso é para o resto da vida, porque esse é um ponto que você deve analisar. Não é no curto prazo. A obesidade é uma doença crônica para o resto da vida, certo? Então, você deve analisar, bom, eu quero isso para minha vida, então, perfeito. Tá, vou passar no nutricionista, vou fazer um acompanhamento nutricional, vou mudar meu estilo de vida, vou dar mais prioridade para o meu sono, vou manejar o estresse, vou começar ali a me policiar em certas coisas, bebida alcoólica, cigarro, então mudar mesmo o estilo de vida. Perfeito, tá? Não estou tendo muito resultado, né? Mudei muito, estou me esforçando e eu realmente não consigo ter um controle alimentar. Vale a pena investir no fármaco se você tem obesidade, porque ele vai te ajudar para você ter um resultado bom e depois permanecer. Agora, se você usa torto... vou pro carnaval. Vou usar ali para perder 2, 3 quilos. Não tô conseguindo... não vou treinar, não vou fazer nada. Vou usar só para perder bastante peso e depois parar. Isso aí é uma coisa que você está se auto-sabotando, certo? Você vai ficar num ciclo. Toma, emagrece, aí depois volta, reganha. Toma, emagrece, depois volta, reganha. Então, assim, tem que ver o que você realmente quer, entendeu? Igual eu falei, volto a falar, o fármaco é muito bom, não condeno, tenho bastante pacientes. Já orientei pacientes que tinham obesidade. Você vê, atendo muitos pacientes que têm obesidade, certo? Se beneficiariam do fármaco e têm medo de tomar. Porque viu um monte de gente tomando e falando um monte de abobrinha, e aí fica com medo. E aí falou, não, é assim, da seguinte maneira, ele vai trazer isso. Como você, os exames estão normais, não tem histórico, então o risco de pancreatite que pode acontecer é bem brando, certo? Reduzido. Então, vale a pena. Passa no endócrino, toma de farmácia, pelo amor de Deus, não compra com o coleguinha na academia, porque você não sabe a procedência. Você está injetando, né? Se está contaminado ali, é muito perigoso. Perfeito? Então, é da seguinte maneira. Você realmente precisa, você realmente quer enfrentar o processo para a sua vida? Esse é um ponto que eu acredito que é muito importante para você ter o famoso sucesso no emagrecimento, né? Porque muitas pessoas fazem, mas assim, não sabem o que de fato querem e esperam, né? Às vezes vai na onda, entendeu? Legal, cara. Tem um assunto muito interessante do emagrecimento que a gente começa... primeiro, as pessoas quando vão buscar o emagrecimento, qual que é a primeira coisa que elas devem parar para pensar? É procurar um médico? É procurar um nutricionista? Enfim, é procurar uma academia? O que você acha que seria o principal, assim? O primeiro, ou eu não tenho condições de procurar nenhum profissional agora. Então eu vou olhar para mim, para dentro da minha casa e o que eu posso mudar aqui dentro para começar a ver algum resultado, uma mudança em mim, uma mudança na minha família. Perfeito. Bom, primeiramente é ver o seu ambiente. Porque às vezes a gente não consegue lidar com os nossos impulsos, então a gente tem que modular o ambiente. E quando eu falo ambiente, o nosso mundo, Renan, é um mundo obesogênico.
Então, por exemplo, você vai numa padaria, você não vai comer castanha com salada de fruta. Você vai pegar uma coca com salgado. Alimentos de alta caloria com pobre nutriente. Vai favorecer o ganho de peso, certo? Então, se o nosso mundo é obesogênico, a gente tem que fazer do nosso o menos possível. Então, vamos lá, vou olhar para minha despensa, né? Só salgadinho, bolacha recheada, só porcaria, podemos assim dizer, né? Vou abrir o meu freezer e minha geladeira. Muito refrigerante, doce, iogurte cheio de açúcar, ou seja... Pote de sorvete. Só aquilo que favorece a você não ter uma boa alimentação. Então, a dieta começa pela despensa geladeira. Porque você pensa, você está em dieta. Aí você, nossa, vontade de comer doce. Aí você abre a geladeira, tem tudo que você quer ali. A um palmo, né? A uma esticada de mão ali, você pega. Então, vai ficar mais difícil de conter, certo? Então, esse é o primeiro ponto. É você mudar o seu ambiente. Perfeito? E começar pelo básico. Tá, hoje eu não tomo nada de água. Vou começar a tomar mais água. Estou 100% sedentário. Não tenho dinheiro para uma academia. Vou começar a caminhar, certo? Ah, na minha rua, num parque que tem ali, numa praça, qualquer coisa. Comece com o básico. Putz, meu sono, vou começar a me policiar mais. Não, 1 hora antes de dormir, vou desligar o celular, deixar de lado ali. Ou seja, ir mudando o ambiente, começar a mudar o estilo de vida. Perfeito? Final de semana, em vez de eu criar raiz no sofá, vou dar uma volta com o cachorro, vou fazer uma caminhada, fazer alguma coisa. Perfeito. Você começou a fazer o básico do básico do básico, aí sobrou às vezes condição financeira, né? Porque tem esse lado, certo? Hoje em dia também é mais fácil você comer mal do que certo. Uhum. Perfeito, porque você vai... Pela questão de tempo e de dinheiro, né? E de dinheiro. Isso a gente deve levar em consideração. Por exemplo, eu atendo os dois lados, né? Gente que não tem muita condição, certo? Mas faz acontecer dentro da realidade dele. E eu tenho gente que tem condição, tem dinheiro e não se cuida, certo? Então consegue pagar um personal, um endócrino, consegue pagar uma academia boa, suplementação top de linha e não faz. Então, assim, também tem esse lado, certo? E vai do que a pessoa quer realmente, entendeu? Mas esse é o primeiro ponto, é você mudar o seu ambiente, o seu estilo de vida, porque você mudando isso, aí você consegue dar procedência. Porque não adianta, Renan, você ter a melhor academia, você ter o melhor personal, você ter o melhor nutricionista, você ter o melhor fármaco ali disponível. Só que você não fazer, não vai adiantar de nada, entendeu? É uma coisa interessante. É interessante a gente pontuar assim, quando a gente fala de hipertrofia e emagrecimento, são coisas que você não consegue comprar na prateleira, né? Exatamente. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa nada disso. Você precisa fazer. Isso. Por mais que você tenha muita orientação de bons profissionais, cercado de gente boa e competente, se você não fizer, não vai rolar, não vai chegar, né? Perfeito. Porque assim, a gente não pode viver uma utopia e muita gente acredita que o processo de emagrecimento ele é linear. Tipo assim, vou começar a perder peso e vai caindo, vai caindo. Não, não é assim. Por que não é assim? Porque nossa vida não é linear. Uma hora tá tudo bem, uma hora a vida de ponta cabeça. Então, se você tiver a mentalidade de 880, tipo assim, só vou fazer se ficar tudo certinho. Não, não existe. Você não deve ter perfeição, você deve ter consistência, entendeu? Então, errei um dia hoje, não consegui treinar. Tá, amanhã eu vou. Putz, perdi, não consegui, eu me alimentei mal no almoço. Na próxima refeição eu vou comer bem. Entendeu? Então, essa jogada, esse jogo de cintura, você deve ter também no emagrecimento. Perfeito. Isso que a galera também não leva em consideração. Porque ela acha que vai fazer e vai certinho. Não, isso não tem. E aí a gente chega em outro ponto. Naturalmente, e você já falou um pouco sobre isso, a gente atinge em algum momento um platô. Ótimo. Né? E muita gente chega nesse platô e acha que é o momento de jogar tudo pro alto. Fui até onde deu, agora não sai mais, desanimei e é assim mesmo, não tem mais o que eu fazer. Primeira coisa, esse platô, ele é esperado que a gente chegue nesse lugar e quando a gente chega lá, o que a gente pode fazer para sair dele? Quais são estratégias assim que a gente pode pensar para conseguir driblar essa resposta aí do nosso corpo? Ótimo, perfeito. Então vamos lá, dando um breve resumo aqui, né? Então o emagrecimento, conforme você vai emagrecendo, na nossa gordura a gente produz um hormônio chamado leptina, perfeito? Ele vai lá no hipotálamo e gera saciedade. Então, conforme o indivíduo tem ali bastante gordura, ele emagreceu, logo ele perdeu gordura, logo ele perdeu produção de leptina, logo ele vai ter menos saciedade, perfeito?
Só que, como ele está emagrecendo, ele está numa dieta hipocalórica. Então, ele está comendo menos. Se ele está comendo menos, ele secreta mais grelina, hormônio da fome. Então, ele tem menos saciedade e mais fome. Só que outros pontos também acontecem. Então, o que acontece? Esse indivíduo que emagrece, ele vai ter uma hiperativação do sistema de recompensa dele. Então, olha só, ele vai começar a ter e buscar mais alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis. E o nosso mundo é obesogênico. Então, se você quiser pedir alguma coisa agora, você entra no iFood e pede. Inclusive, tá chegando o pessoal ali do... Então, ou seja, nosso mundo é obesogênico e favorece a gente comer de forma hiperpalatável, com alimentos hipercalóricos. Então, favorece o ganho de peso e o reganho. Perfeito? Então, também tem isso em consideração. Nosso metabolismo reduz. Por quê? Uma pessoa que tem 100 quilos, a taxa metabólica basal é influenciada, é o quanto você gasta para se manter vivo, certo? Ela é influenciada pelo peso. Então, o indivíduo tinha 100 quilos, ele foi para 80. Agora, ele gasta menos, certo? Então, o metabolismo está em modo econômico também. E ele tem um fenômeno chamado termogênese adaptativa. O que seria isso? Então, vamos supor, o indivíduo com 100 quilos, Renan, tem uma taxa metabólica ali de 2.500, certo? E aí, o indivíduo de 80 tem de 2.300, certo? Só para ficar números redondos ali. Só que esse indivíduo que passou de 100 para 80, ele não vai ter 2.300, ele vai ter 2.100. Ele vai ter uma taxa maior de redução, maior que a prevista, perfeito? Isso a gente só consegue analisar em calorimetria indireta, que é um exame mais específico. Mas, ou seja, olha o cenário da pessoa que emagrece. Ela tem mais fome pelo hormônio de grelina, maior busca pelo sistema de recompensa, então ela começa a buscar alimentos mais hiperpalatáveis, ela tem mais apetite, que é vontade e desejo, diferente de fome, também a fome está aumentada. O metabolismo dela está mais reduzido. Então, o platô vai ser inerente. E aí, o platô não é porque você reduziu um pouco o metabolismo. Não. É porque sua fome aumentou e aí você vai começar a sair mais da alimentação. E isso, às vezes, você nem vai perceber. Então, por exemplo, a pessoa estava lá regradinha na dieta. E aí, ela pesava todo dia 100 gramas de arroz. Ah, eu estou com mais fome. Por 150. Ah, vou dar uma beliscada aqui. Ah, final de semana tem um aniversário e acabou saindo mais. Então, sem ela perceber, ela começa a sair mais da dieta. E aí vai começando o reganho. Então, o que acontece? Como o platô vai chegar para todo mundo e é inevitável, certo? O que você tem que fazer? Primeiro, quando a gente avalia... São 6 pontos, né, que a gente avalia ali que o indivíduo tem sucesso no emagrecimento, que é perder bastante peso e manter ali por 2, 3 anos ou pro resto da vida, perfeito? Se automonitorar, tá bom? Por quê? O que indivíduos com obesidade fazem com frequência? Primeiro, usam roupas largas. E aí acaba despercebendo o ganho de peso. Não se olham muito no espelho, certo? Porque geralmente a autoestima está baixa, a autoconfiança também. Então, a vaidade vai reduzindo. E aí eles vai passando o tempo, vai ganhando peso. E não se pesam. Ou seja, não estou falando para você se pesar todo dia. Mas pelo menos uma vez na semana é interessante. Porque vamos supor, né? Você quer se manter na casa dos 80 quilos, certo? E aí você tem o hábito de se pesar toda segunda, perfeito? Final de semana você viajou, foi pra praia, ou qualquer outro evento. E aí foi pra 83. Você fala, opa, vou puxar o freio de mão aqui, tô saindo da minha casinha. Agora você não se pesa. Boa parte que você ganha vai ser um pouco de edema e um pouco de gordura. Aí beleza, aí no outro final de semana teve um casamento, 84. Aí no 86, ou seja, você vai perdendo o norte. Você só vai se pesar quando você está com 95. Exato, e acontece. E aí é mais difícil, obviamente, é mais difícil. Voltar, né? Você já perdeu a mão ali. Então, se automonitorar é importante. Segundo, manter altos níveis de atividade física. E um dos mais... Olha que interessante, né? A gente fala muito da musculação, né? Mas você vê como o básico funciona, né? Um dos exercícios mais relatados para os indivíduos que tiveram sucesso no emagrecimento é caminhada. Ou seja, se manter ativo. Entendeu? Terceiro, reduzir o excesso de gordura na alimentação e ter boas fontes. Ou seja, fazer uma alimentação com redução de gordura, que vai casar por tabela uma redução de ultraprocessados, processados que são altamente ali, que tem bastante gordura. Quarto ponto, ter uma alimentação saudável, rica em fruta, verduras e legumes. Manejar o estresse, porque o estresse, pessoal, ele não engorda. Aí ferrou. Certo? O estresse ele não engorda, o cortisol não engorda propriamente dito. Agora, a maneira que você lida com o estresse, sim. Então, muita gente aprendeu a lidar com as suas emoções através da comida. Então... Frustração, ansiedade, ócio, inclusive. Exatamente. Então, assim, é um ponto, né? Se você desconta todas as suas frustrações, né, na comida, é interessante que você
faça uma terapia, por quê? Primeiro você tem que ver o que está te causando, né? Para você tratar isso, perfeito. E lidar, e lidar isso numa terapia. Claro que tem estratégias comportamentais e nutricionais, mas assim, se é uma coisa que leva uma angústia muito grande, uma frustração muito grande, precisa investigar isso, não é normal, perfeito? E sexto, igual eu te falei, pegar escorregões menores antes que eles se tornem maiores, que também casa ali com o automonitoramento, entendeu? Então vamos lá, comi mal no almoço, certo? Na próxima eu vou fazer certo. Hoje eu não consegui treinar, amanhã eu vou treinar. Não, por exemplo, já que eu não treinei, então dane-se a dieta. Que é o efeito jaque, né? Já que eu perdi, já que eu tô sem creatina, então eu também não vou fazer a dieta, porque não vai funcionar. Não, pessoal, peraí. 880 não leva ninguém a nada, porque não existe perfeição. Nem atleta, né, consegue seguir 100%. Às vezes ele vai errar, porque, cara, às vezes deu algum BO com a mãe dele, questão financeira. Então, assim, vai acontecer imprevistos na vida, porque a gente está suscetível a isso. Hoje está tudo bem, amanhã pode acontecer alguma coisa que vira a nossa vida de ponta cabeça. Então, o que vai ditar você ter resultados consistentes e evitar o reganho excessivo, né? Porque você vai reganhar um pouco, tá? Isso também é interessante a gente deixar em pauta e não ficar numa utopia. Não, o indivíduo vai perder 30 quilos, não vai reganhar nada. Não, isso é mentira. Ele vai reganhar um certo ponto. O problema é reganhar tudo e mais um pouco, entendeu? Por isso que mudanças comportamentais, 2 estilos de vida e treinamento é importante. Para ele, o estilo de vida dele, levar ele de forma pro resto da vida. Igual a academia. Você tem que entrar pra academia para nunca mais sair. Desculpa, mas é verdade. Tô mentindo? Você é da área. Exatamente. Essa é a questão que precisa ficar na cabeça das pessoas. A gente está falando sempre de uma mudança de estilo de vida. Acabou. Não é de você fazer um programa que dure 2, 3 meses. Você pode aderir a um programa para começar, ou em algum momento você achar que precisa de um fato novo, né, para se motivar um pouco mais. Enfim, isso é uma escolha de cada um. Mas você pensar nos seus hábitos de alimentação, de sono e de atividade física não é algo temporário, passageiro. Não pode ser. Não. Por isso a gente insiste tanto, eu falo muito isso em relação à atividade física, de você fazer algo que minimamente te dá algum tipo de prazer. Né? Não tem como você não sentir alguma satisfação fazendo alguma coisa. Perfeito. Vai jogar, sei lá, beach tênis, vai fazer qualquer coisa, vai andar de bicicleta, que está em alta agora. Perfeito. Enfim, qualquer coisa. Vai passear com um cachorro, você gosta, sabe? A gente precisa se movimentar mais, a gente precisa comer melhor e a gente precisa ter um certo manejo do estresse. Isso é importante. Mas esse é um dos pontos que mais... estresse e ansiedade é um dos que mais atrapalham a minha conduta, certo? Porque tem gente que, assim, não consegue ficar parado. Eu atendi pacientes que, no meio da consulta, ele falou, nossa, preciso sair lá fora, tomar um ar, sabe? Ou seja, deu uma crise de pânico por ele estar na consulta, entendeu? Então, a pessoa não consegue ficar parada. Ou ela mexe no celular, ela faz alguma coisa, a perna balança toda hora, ou seja, tem que tomar cuidado, tem que manejar a ansiedade, porque ela é prejudicial. Muita gente está chegando nesse ponto e não percebe que isso é um problema. Eu falo de ócio, às vezes, as pessoas não sabem lidar com um momento em que você não está recebendo estímulo. Exatamente. Uma fila, hoje eu observo muito a fila lá no supermercado, por exemplo. Ninguém fica parado na fila só esperando. É todo mundo mexendo no celular. Você vai no consultório esperar por uma consulta, tá todo mundo mexendo no celular. Não tem um lugar onde você chegue no cartório. Esses dias eu fui no cartório, estava cheio o cartório. E as pessoas não estavam nem vendo quantas pessoas tinham lá, estava todo mundo assim. Então, isso pode parecer uma coisa banal, não estou dizendo que você não deve mexer no celular, o celular é uma coisa ruim. Mas, cara, as pessoas deitam na cama para dormir. Deixa eu só ver uns vídeos aqui que me mandaram. Exatamente. Tipo, você está recebendo estímulo o tempo todo. Toda hora, você não descansa a mente. E aí, em algum momento, você quer ficar aliviado e tranquilo. Não vai acontecer. Na verdade, você está se condicionando a isso. Né? Então, eu também acho que, para mim, isso também é o maior desafio. Conseguir conscientizar as pessoas. A gente que acorda de madrugada para ir no banheiro,
aí volta pra cama, só ver umas coisinhas aqui rapidinho e já vou dormir de novo. Uhum. Não vai dormir, cara. Não vai. Não vai, esquece. Tem Perfeito. gente que se for no banheiro de madrugada e acender uma luz dessa aqui, branca, já vai ter dificuldade para dormir de novo. Com certeza. Porque o estímulo já não foi o ideal, né? Não deveria ter recebido esse estímulo Com certeza. de madrugada. A noite é pra gente repousar, né? Então, qualquer estímulo ali que deixa a gente mais em alerta tende a atrapalhar tudo. Exatamente. Bom, vou te fazer uma pergunta agora. Aliás, duas. Rápida. Não quero que você hesite. Tá? Então, quando eu fizer a pergunta, você foca bem no rosto dele ali. O que é melhor? Dieta da selva ou dieta anti-inflamatória? Nossa senhora. No sentido de pior para a saúde, Não tem melhor no pior. é tudo ruim. no mesmo saco. Assim, a dieta anti-inflamatória, né? É uma dieta saudável, rica em fruta, verduras e legumes. É que alguns vendem essa dieta para vender algum protocolo. E quando você analisa a dieta, tem grãos integrais, vegetais, verduras. Por exemplo, alguns livros de... Alguns tem, né? Sim, alguns tem, já vai constar, levar, Porque para algumas pessoas a dieta anti-inflamatória é você não consumir açúcar Glúten, nenhum isso. glúten, lactose. nenhuma lactose e tomar todos os manipulados que ele te receitou. Exatamente. Shot, né, de limão com cúrcuma ali de manhã para desinflamar. Mas enfim, e nada mais é que uma dieta saudável. Alguns livros de patologia, por exemplo, uma doença autoimune, a artrite reumatoide, ali você vai encontrar uma alimentação anti-inflamatória, que por tabela é uma dieta saudável. Agora, tem que excluir glúten? Tem que excluir lactose? Não. Por quê? A intolerância à lactose, primeiro que não é tudo igual, né? Intolerância à lactose é desde criancinha, então não tolera nem o leite materno. Certo? A criancinha ali tem que entrar com fórmulas, enfim. E tem a hipolactasia primária. O que seria a primária? Conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos tendo atrofia, né, do adenal, que é onde a gente produz a lactase. Consequentemente, a redução de lactase, que é a enzima que metaboliza a lactose, vai reduzindo. Aí ele vai desenvolver lactose. O indivíduo tem uma doença celíaca, doença de Crohn. Então, uma hipolactasia secundária, induzida por uma patologia. E aí ele pode desenvolver a intolerância à lactose. Perfeito? Mas isso se resolve com facilidade. Você toma um produto sem lactose ou compra e toma a lactase antes. Beleza. Agora, a alergia à proteína do leite aí já é complicado. Aí esse indivíduo ele precisa excluir mesmo os laticínios, porque ele tem uma resposta autoimune perante a proteína, principalmente a caseína, a beta-caseína, que aí vai gerar uma resposta inflamatória no corpo. Perfeito? Mas não é para todo mundo. É para quem tem, é caso específico. Perfeito? E já o glúten, né? É também para quem tem doença celíaca e sensibilidade ao glúten, quem deve reduzir a exposição a ele. Mas para a população em geral que não tem, ele não vai ser inflamatório, porque ele é uma proteína, assim como qualquer outra, que vai ser quebrada, né, no estômago, no intestino e absorvida e ter as suas funções. Agora, que ela é inflamatória, não. E é engraçado, né? As pessoas, não, pão e macarrão, inflamatório. Aí, final de semana, a cerveja tá tranquila. Porque o malte não tem glúten. A cevada... Mas tem as cervejas de baixo teor calórico agora, sem glúten. Leite coisas... inflama. Aí sorvete final de semana... Sorvete não. Não, aí não. Então é complicado. Mas uma coisa importante que você falou do álcool, cara. Uhum. Álcool, apesar de eu achar que tenha crescido, não sou só eu que acho, existem dados também para isso, de que o número de pessoas que está consumindo menos álcool está aumentando. Ou parando de beber mesmo, enfim. Uhum. Pensando nas gerações mais novas, assim. Né? Isso é uma coisa muito boa, é um movimento muito bom que tem acontecido. Mas para aquelas pessoas em que o álcool faz parte da vida, é muito difícil tirar esse beber socialmente. Que para alguns beber socialmente é ir numa festa e tomar alguma coisinha e tal, mas para outros é todo dia chegar em casa e tomar uma cerveja. E, mas eu quero assistir meu jogo, eu quero assistir não sei o que lá, eu quero tomar minha cervejinha, uma só não faz mal. O que você me fala em relação ao álcool e o emagrecimento? Uhum. A frequência de consumo, o tipo, né, da fonte de álcool ali, cerveja, uma bebida destilada. Como é que a nutrição vê isso? Então, não existe dose segura, isso já está bem claro na ciência.
certo? Ou seja, a melhor bebida é aquela que você bebe menos. Então, eu perco a mão na cerveja. Toma ali 1 fardo, 2 fardos. Agora, um destilado, eu bebo um pouquinho, já bate pra mim e beleza. Ou seja, se você não consegue ficar sem o álcool, porque isso faz parte, né? Tanto cultural como do seu ciclo de amizade, certo? Então não dá pra gente também, na consulta, falar, ó, você vai ter que trocar o seu ciclo de amizade, cara. Se a galera que bebe aqui, Nunca larga a mais mão fala dele. com Não, eles. não, já bloqueia tudo no WhatsApp. Agora é só a galera da Maromba. Não, peraí também, né? Então a gente fala, ó, beleza, você bebe isso, vamos começar reduzindo pela metade, né? Vamos fazer com que você chegue no churrasco sem fome, sem tanta fome, certo? Então já coma antes, se hidrate também, concilia ali. Ou seja, não dá pra gente tirar totalmente, a gente reduz e faz com que o indivíduo esteja ali uma alimentação saudável e também contrabalanceie o consumo. Mas assim, falar que 1 taça por dia de vinho faz bem, não, isso a gente não tem na literatura Nada científica. sustenta isso, né? Não, não. Isso. Porque assim, o álcool ele é danoso pro fígado, certo? Ah, Du, E tem bem calórico também, e inclusive. calórico. Por grama ele tem 7 calorias, certo? Então é uma caloria vazia. E como ele é metabolizado no álcool, no fígado, perdão, no álcool, ele pode ser transformado em energia. E se você não gastar, ele vai ser armazenado como gordura, principalmente no fígado. Então é muito comum o indivíduo ter ali esteatose hepática por álcool, assim como gordura de sobrepeso ou obesidade. Perfeito? Só que ele gera metabólitos muito tóxicos para o corpo, principalmente acetaldeído, certo? Que é uma substância inflamatória e tóxica ali para os rins, para outras células. Então, não tem como defender aquilo que é tóxico para o corpo. E é engraçado, né? Culturalmente, o álcool é a única droga que você tem que justificar porque você não bebe. Exatamente. Cara. Outras não, entendeu? Cigarro, não fumo, faz mal, certo? Beleza. Pô, você não bebe? Não fumo maconha, né? Não cheiro cocaína. Pô, mas você não bebe? Então, assim, cara, são escolhas, entendeu? Mas Realmente, tem que justificar. tem quando que você fala justificar, não entendeu? é. Interessante isso. Bom, mais alguma coisa sobre o tema que você acha que a gente precisa abordar aqui? Olha, a gente falou bastante coisa, certo? E, de fato, o tema emagrecimento, ele é um leque, né? Então, ele é muito extenso, muito complexo, muito grande. Tem bastante áreas a se trabalhar, perfeito? Então, principalmente comportamental, que vai muito... Porque, assim, a manutenção também vai depender de uma boa saúde mental, perfeito? Isso também deve ser levado em consideração. E no questão de dieta, acredito que a gente conseguiu falar bem de proteína, né? Algumas dietas aí da moda foram... Você não falou da dieta da selva, né? a dieta da selva, é verdade. Essa dieta aí é polêmica. E assim, todas as diretrizes, Renan, né, europeia, asiática, o mundo inteiro fala pra gente ter uma alimentação rica em fruta, verduras e legumes, grãos integrais, e reduzir e minimizar o consumo de gordura saturada e carne vermelha. Porque esses dois últimos que eu acabei de comentar, gordura saturada e carne vermelha, principalmente processada, estão diretamente ligadas à doença cardiovascular, certo? Isso é unânime na literatura científica. E câncer do intestino, certo? E cólon. E aí você tem uma dieta que exclui tudo que as diretrizes falam, certo? Então não é para comer frutas, vegetais, leguminosas, não, certo? Vamos se entupir de gordura saturada e carne vermelha. No início, a pessoa vai ter resultado. Por quê, Edu? Se a pessoa comia McDonald's, muito fast food, sorvete, então ela vai reduzir bastante o consumo de ultraprocessados. Por tabela, ela vai perder muito inchaço, retenção, vai melhorar alguns parâmetros, por exemplo, insulina e glicose, porque não está comendo muito carboidrato, certo? Mas, em contrapartida, quando a gente vai analisar o intestino e o lipidograma, certo? Colesterol lá nas alturas. Então, esse indivíduo está aumentando muito o risco ali para doença cardiovascular. E uma hora a conta chega. Está passando o crédito ali, vai chegar a fatura, entendeu? Ou seja, vai aumentar muito o risco para doença cardiovascular. Então, para a saúde, é péssima. Não tem um estudo, não tem um cientista renomado, não tem uma diretriz boa mesmo, certo? Que defenda esse tipo de dieta. Então, assim, essa dieta é péssima para a saúde no geral. E emagrecimento no longo prazo.
entendeu? E tá virando uma seita, né, na internet. Isso tá complicado. Porque, assim, principalmente de intestino, né? Nosso intestino grosso, a gente tem trilhões, bilhões de bactérias ali, certo? Nós temos que ter bactérias boas. E o que acontece? O excesso de bactérias provenientes que se alimentam de carne são bactérias proteolíticas. E elas estão associadas com câncer coloretal, certo? Então tem que tomar cuidado. Ah, Du, não posso comer carne vermelha? Não posso comer gordura saturada? Não. Você pode comer, certo? Só que dentro de um limite. Se a sua base for isso, aí é complicado, entendeu, Renan? É complicado. Como nós já falamos em outros episódios, né? Uhum. A base alimentar é importante. Isso, né? padrão alimentar, né? Então, se a gente analisa, você pega ali os opostos, né? Sardenha na Itália. Os indivíduos mais centenários, longevos, né? Ilha de Creta, na Grécia. Então, alimentação pesco-vegana, né? Então, tem carne vermelha, mas bem pouco, mais em peixes, bastante castanha, azeite de oliva, grãos integrais, frutas, vegetais, legumes. Índice de doença cardiovascular baixo, câncer baixo. Vamos analisar o outro oposto. Estados Unidos, Canadá, obesidade lá em cima. Ultraprocessado, muita carne vermelha, muita carne processada, gordura saturada lá em alto. O que a gente analisa? Obesidade, sobrepeso, câncer do intestino, câncer coloretal, doença cardiovascular. Então é assim, não precisa ser um expert em nutrição, certo? Para você entender que o padrão Observar alimentar isso. desse ponto está associado com doenças e um prognóstico ruim da saúde. O oposto já não, entendeu? É complicado. Mas a gente vai indo, né? Estamos aí. Desmistificando. Esse bate-papo foi muito bom. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Espero que você volte mais dias. Com certeza, com certeza. Então, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Prazer, obrigado, viu? Que você deixa um recado aí pra galera que nos ouviu em mais esse episódio. Uhum. Então, aqui eu e o Renan, né, viemos aqui através desse podcast trazer informações, né, baseado em ciência para que vocês possam agregar na sua vida, perfeito, e trazer benefícios, perfeito, de forma que vocês consigam melhorar a saúde e trazer resultados. Mas isso não substitui, é muito interessante, uma consulta, porque a gente deu aqui, né? Boa. A gente deu informações, claro, baseada em evidência, mas de forma genérica. Cada indivíduo é um indivíduo, perfeito? O que funciona para o Renan, às vezes não funciona para outra pessoa, entendeu? Claro que a gente sempre tem um norte ali, mas cada indivíduo é um indivíduo. Em resumo, comece, né? Que eu sempre falo, né? Se é difícil tomar 2 litros de água, começa com 500 ml. Se é difícil treinar todo dia, começa com caminhada 3 vezes a semana. Se está difícil fazer dieta, comece aumentando o consumo de frutas e vegetais. Então, apenas comece, porque aí vai dando procedência. Perfeito? Esse é o meu recado para vocês. Apenas comece. Maravilha. Queria agradecer você que nos acompanhou. Mais um episódio dessa temporada do Sapiência Podcast. A gente se vê no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Tem o Instagram e o contato aqui do Eduardo na descrição do vídeo. Então, acompanha ele lá. Tem bastante conteúdo muito bom. Toda semana tem coisa boa. E é um cara que vale muito a pena ser ouvido aí dentro dessa área tão importante quanto a nutrição. Perfeito. Obrigado, Beleza? Ana. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Fiquem com Deus. Abração.